tarde a todos. Muito obrigado também ao El Corte Inglês por mais esta sessão nesta parceria. Peço desculpa pelo ligeiro atraso com que hoje começamos e, devido a esse atraso, eu, sem mais delongas, passaria ao professor José António Falcão, a quem agradeço, naturalmente, a sua disponibilidade para vir apresentar este livro do meu querido amigo Zé Navarro Andrade. Muito obrigado, professor. Muito boa tarde. É para mim uma grande satisfação estar hoje aqui a apresentar este livro por dois motivos que explico bem. O primeiro é porque ele é uma grande forma de homenagear o Alentejo. O Alentejo no seu todo, o Alentejo realmente como uma das regiões mais interessantes do nosso país. Mas, por outro lado, também porque ele me revelou um escritor notável, um escritor que soube captar aquilo que é mais difícil de encontrar sempre nesta grande região, que é a sua alma, é o seu espírito, é aquilo que caracteriza de uma forma mais profunda o Alentejo. E é talvez em nome desta região que eu vos peço, para, esperando não maçar, que isto de juntar três professores numa mesa é uma coisa complicada, no fundo vos traçar aqui um pouco, se quisermos, um perfil desta região, deste vasto território, mas também o seu entrosamento direto com este pequeno grande livro que temos entre mãos. Bem, a primeira coisa que fala por si, e que desde logo é interessante lembrar aqui, é que o nome do Alentejo diz tudo. É, como se bem costuma dizer, um nome falante. De facto, Alentejo é aquilo que está para lá do nosso grande rio, ou seja, aquilo que se estende até às serranias do Algarve, isto não obstante alguns decisores modernos, particularmente, enfim, um ministro muito conhecido, tenha decidido, por motivos meramente estatísticos, enfim, uma razão de conveniência mais do que discutível, que nos faz até sorrir um pouco, levar os limites do Alentejo até às portas de Santarém, ultrapassando-os inclusivamente, ou seja, colocando a sua delimitação, o seu final em Rio Maior, o que nos daria, se calhar, se quiséssemos ser rigorosos, não um Alentejo, mas um além maior, como sabem, aquele pequeno rio muito conhecido por aí, nas suas imediações, de ter descoberto há alguns anos a belíssima estátua de uma ninfa que ali dormia desde há séculos. Mas aqui, até por uma questão de seriedade e de respeito para com este livro e com o seu autor, eu tenho que manter a dimensão histórica desta região, que, como sabem, tem cerca de 31 mil km², 4 distritos, não apenas os distritos históricos, Porto Alegre, Évora e Beja, mas também a zona sul do distrito de Setúbal, que nós um dia esperamos, enfim, ligar àquilo que é a sua matriz verdadeira, que é naturalmente a velha Paxiúlia, esta cidade de Beja que nos encanta, tal como as demais capitais da região, o que pressupõe logo à partida, dentro desta grande unidade que caracteriza a maneira de ser alentejana, a sua paisagem, os seus valores, aquilo que há de mais profundo, uma variedade considerável. O Zé Navarro pediu-me que falasse aqui um pouco daquilo que é a minha própria visão desta região. Eu confesso que tenho dificuldade em alguns minutos sintetizar tudo isso. Mas não há dúvida que se nós quisermos olhar a sul, compreendemos claramente que estamos perante uma região bem definida e com características que são, de certo modo, se quisermos, insubstituíveis e mais, são fáceis de reconhecer mesmo à distância. Como sabem, em termos geográficos, esta é uma região marcada pelas peneplanícies, como aliás este livro também, no seu contexto muito específico, de uma área do concelho de Monforte, já no distrito de Porto Alegre, já na arquidiocese de Évora, bem caracteriza, mas peneplanícies que estão perfeitamente limitadas por cadeias montanhosas, algumas das quais bastante importantes. Lembro aqui esta Serra de São Mamede, ali às portas de Porto Alegre, que com os seus 1025 metros de altitude é realmente, enfim, um gigante dentro da nossa meseta. É uma região também que se caracteriza por um clima muito específico. Como sabem, as chuvas são poucas, hoje as coisas estão a mudar também no Alentejo, mas sobretudo o que caracteriza a nossa região é um verão quente, um verão que até, enfim, quando cai aquela estiagem de agosto, nos faz quase alucinar, tais são as temperaturas atingidas. Por outro lado, temos um povoamento também muito bem caracterizado, em que existem, sobretudo, núcleos distanciados, alguns dos quais populosos, e ao contrário do que sucede no centro e, sobretudo, no norte do país, aqui foi, digamos, a necessidade da aproximação das nossas comunidades que acabou por marcar a paisagem. Na agricultura, também ela em transformação, e em transformação acentuada, sobretudo na vasta área que é regada por Alqueva, dominaram durante muito tempo os cereais,
mas tudo isto está, digamos, a evoluir de tal modo que hoje em dia, por exemplo, nós vemos ser cultivada a papoila para a produção de medicamentos e podemos encontrar muitas outras culturas, digamos, de vanguarda e da elevadíssima tecnologia que modificaram o nosso fácies. Naturalmente, continua a abundar o sobreiro, a azinheira e a oliveira e que, felizmente, conseguiram, em muito do território alentejano, evitar uma expansão enfim, desta epidemia muito importante para a economia portuguesa, que são, evidentemente, as nossas manchas florestais de eucalipto. A pecuária é outra das matrizes alentejanas. Desde sempre que se cultivaram porcos, pelo menos tanto quanto nós podemos ver, até na época islâmica, o porco, provavelmente o porco selvagem, mas também o porco doméstico, já tinha uma presença significativa entre nós, mas são sobretudo os ovinos e algumas espécies cavalares aquelas que nos caracterizam. Por outro lado, temos um subsolo muito rico, que se funde um pouco também com esta paisagem tão singular do sul, em que temos o cobre, temos o carvão, temos o enxofre, temos o manganésio, temos sobretudo as pirites e o mármore, além de muitas outras pedras ornamentais. Portanto, esta região, embora lutando contra a desertificação humana, tendo que enfrentar este problema de rarefação, possui muitas e grandes riquezas e, no fundo, precisa agora que este desenvolvimento, que finalmente está a chegar até ela, cumpra o seu papel sempre numa lógica de sustentabilidade. Mas há mais alguns aspectos que perpassam neste livro. Por exemplo, do ponto de vista da história, todo um conjunto de práticas agrícolas e até sociais e, naturalmente, fundiárias que remontam à época romana e que têm as suas raízes aí pelo século II ou pelo século I, quando houve, digamos, as primeiras grandes repartições de terras feitas ainda na República e, sobretudo, depois no Império, e em que se fixaram ali colonos vindo de diferentes partes, alguns mesmos da Península Itálica, e que mudaram também eles a fisionomia desta região. Os árabes, que chegaram até nós em 713, tiveram também uma presença profundíssima e que se manteve intacta, podemos dizer, até pelo menos 1165, quando Évora foi tomada. E, se quiséssemos ser mais rigorosos, mesmo muito para além da queda do baluarte mais a sul do Alentejo, que restava desse islão, que foi Mértola, que caiu em 1238, e que, no fundo, não conseguiu, neste movimento de reconquista, nunca ocultar também estas nossas raízes tão profundas e que não apenas a toponímia, a gastronomia, a forma de ser, ou mesmo, se quisermos, a nossa fisionomia humana, mantêm. Naturalmente, depois viriam tempos difíceis. O Alentejo, que foi, nestes períodos de reconquista, palco realmente de lutas encarniçadas, viria mais tarde a sê-lo também quando foi necessário suster o ímpeto castelhano, no século XIV, e mais tarde o ímpeto espanhol, já em pleno século XVII, e talvez por isso também algumas zonas tenham sido tão sacrificadas do ponto de vista da presença humana. Ou seja, se tinha criado aí muitas vezes até uma espécie de corredor demográfico negativo para obstar a que um vizinho mais poderoso viesse, no fundo, entrar por aí adentro de rompante no nosso território. Tenha sido por isso ou por outros motivos, a verdade é que fomos sempre poucos, neste momento também o somos e esperamos que este problema, que é talvez o maior problema que a região neste momento atravessa, venha a ser solucionado. E este livro aponta algumas das ideias nesse sentido. Deixem-me lembrar apenas mais 2 ou 3 ideias fundamentais que definiram a nossa forma de ser. Uma forte presença das ordens militares, que naturalmente foram as grandes fautoras da reconquista ao longo da Idade Média, e depois também, sobretudo a partir do século XVII, de importantes guarnições. Guarnições que também moldaram esta paisagem e que explicam precisamente, através desta presença castrense, o nome de terras como este Monte Forte, que é, digamos, ainda hoje sede de um concelho extremamente ligado precisamente a um conceito estratégico que está ali presente. Do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da nossa alma profunda, como sabem, aqui é uma região onde as mais diversas influências chegaram cedo, mas foi sobretudo um cristianismo muito especial, que aqui floresce, a partir do século III, carregado de heresias que nos permitem explicar, por exemplo, porque é que os homens têm tanta dificuldade a ir à missa, porque é que a religião é sobretudo uma questão de mulheres, mas também outras coisas, como, por exemplo, a possibilidade de dispensar intermediação na relação com o alto. Ou seja, se nós podemos acudir diretamente à divindade, se Deus fala connosco diretamente, talvez possamos dispensar intermediações nesse sentido. E foi para combater estas heresias que surgiram as primeiras dioceses. Primeiro Évora,
lá pelo século V, depois Beja no século VI, e, portanto, tudo isto mostra que estamos perante um território singular, às vezes um pouco diferente daquilo que caracteriza outras regiões de Portugal. Mas não se duvide da espiritualidade dos alentejanos. Ela atravessa o nosso território. Ele está sulcado de mosteiros, de conventos, de colegiadas, mas foram sobretudo as ordens mendicantes aquelas que mais se adaptaram à nossa forma de ser. Os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas, e que, enfim, moldaram, no fundo, valores muito fortes para todos nós. Pensemos, por exemplo, em realidades como esta. A forte consciência social dos alentejanos, com conotações políticas ou não, é uma realidade que atravessa, podemos dizer, de uma ponta à outra, a nossa sociedade. O grande apego à terra, o grande apego à casa, o grande apego à família, que são valores, digamos, defendidos à ultrança pelos nossos antepassados e que mesmo hoje, em épocas, digamos, de grande modernização, estão bem presentes no nosso cotidiano. Esta religiosidade natural que eu vos caracterizava, ou seja, que tende realmente a dispensar tudo aquilo que nos separa de uma ligação direta ao Altíssimo, mas também um grande gosto pelo lirismo e pela natureza. O alentejano, quando desenraizam da natureza, e nós compreendemos bem isso quando pensamos na diáspora, enfim, que fez aqui toda uma cintura em torno da grande Lisboa, compreendemos a tristeza profunda, por vezes até a depressão que se apoderou dessas pessoas, porque havia uma ligação muito forte aos ritmos naturais e a tudo aquilo que eles significam. E, sobretudo, terminando, porque é algo também muito presente nestas páginas do Zé Navarro, a preocupação com o respeito humano, o sentido da dignidade própria e dos outros e a necessidade de um espaço específico onde isso se possa afirmar. Tudo isto é muito visível num médio concelho, talvez até mais atender para o pequeno, como nós poderia ser a caracterização que fizéssemos de Monforte. Como sabem, já o disse, um concelho ali ancorado no distrito de Porto Alegre, mas que está sempre a olhar para Évora. Aliás, a distância não é demasiado diferente entre estas duas localidades. Um concelho que, com os seus 420 km² e as suas 4 freguesias, além da sede, Assumar, Santa Leixo e Vaiamonte, enfim, é um concelho bem característico da nossa região e talvez seja daqueles em que, se alguém quiser sentir, passando lá uns dias, a aura mais profunda do Alentejo, o poderia encontrar. A começar logo pelo aquilo que se cultiva. Cá temos o trigo, a aveia e a cevada, a grande trilogia tradicional do Alentejo, também o granito, isto no que diz respeito a uma agricultura tradicional e que, como veremos também, não fechou portas a uma inovação muito acentuada, sobretudo quando ela é feita com a inteligência do grande lavrador que, no fundo, perpassa nas páginas desta obra. Bem, lembrar-vos também que Monforte, embora hoje um pouco esquecida, é das terras alentejanas que talvez se fale menos e isso é muito injusto. Ela foi conquistada em 1139 pelo próprio Dom Afonso Henriques, é o que narram as crónicas, que ela foi uma zona, enfim, onde as tais lutas encarniçadas que eu referia também se desenvolveram com grande intensidade, mas depois temos um rei organizador, um rei legislador, a dar-lhe o seu foral em 1257 e depois o grande Dom Dinis, já em 1309, a fazer aquele castelo lindíssimo, de que restam hoje poucos vestígios, mas que nós conhecemos através da iconografia antiga e que, enfim, ainda estes vestígios são suficientemente fortes para marcar ali posição. Portanto, como veem, um rico património, não só natural, mas também artístico e histórico, e sobretudo gentes que contam histórias, gentes que sabem encantar e gentes que, no fundo, tornaram possível esta epopeia que esta obra aqui relata. Para quem não está muito familiarizado com o Terro das Figueiras, eu gostaria de lembrar uma outra propriedade contígua, enfim, também mencionada aqui, que é a Torre de Palma, esta sim muito, muito conhecida pelos vestígios arqueológicos identificados, nomeadamente os seus mosaicos e os vestígios de uma vila romana, que é, no fundo, a gênese deste processo, ou seja, o tipo de povoamento, o tipo de agricultura, o tipo até de colonização intensa daquele espaço, a presença humana ali é moldada, sobretudo, já nesta época e, portanto, nós, no século XX e neste início do século XXI, acabámos por ser herdeiros diretos deste extraordinário legado que esses remotos antepassados ali deixaram. O José Navarro de Andrade traça aqui uma epopeia que é, em boa medida, familiar. Enfim, ele não o oculta, explica-o bem. Há por trás disto tudo um grande lavrador, o engenheiro José Franco Falcão, não engenheiro agrónomo, mas sim engenheiro químico, mas homem, enfim, um pouco dos 7 ofícios ligados à agricultura e também com uma visão, se quisermos, empresarial moderna
e muito apostada, ou não tivesse ele saído aqui do Instituto Superior Técnico, numa vertente de abordagem, digamos assim, da área industrial, das potencialidades da indústria, que ele compreendeu, como várias outras pessoas da sua geração, mas ele de uma forma muito prática e, sobretudo, com provas dadas no terreno, que seria um dos futuros do Alentejo. Não uma industrialização excessivamente intensiva, mas sustentada pelos recursos naturais que têm a sua escala e também com um profundo respeito pela mão de obra, por estes assalariados agrícolas, enfim, que outros grandes escritores, como José Saramago, bem caracterizaram, isto para vos citar apenas um exemplo, há tantos outros, e que, no fundo, davam origem, se me permitem aqui, a uma dimensão social que, naturalmente, os donos da terra não podiam ocultar. E havia duas maneiras de lidar com ela. Ou assumi-la desde o início e integrá-la não como um mero fator de produção, mas como algo indispensável para a continuidade deste trabalho, como fez o engenheiro Franco Falcão, compreendendo que a rápida saída da população alentejana a partir dos anos 50 iria levantar um grande problema, que era como é que seria possível manter aquelas terras agricultadas sem mão de obra, e é isso que ele genialmente, enfim, aponta ao caminho e começa a resolver, e que hoje quem visitar a Torre das Figueiras pode ver os resultados, enfim, aí bem palpáveis. Ou, por outro lado, enfim, continuar com uma exploração atávica da terra, dos seus recursos e também da sua mão de obra, que naturalmente, depois, mais adiante, num processo que aqui também é abordado, o processo da reforma agrária, sofrerá grandes reveses e, finalmente, enfim, um corolário absolutamente destrutivo, que é a chamada PAC. Essa reforma que nos é imposta de fora e que tem, enfim, nas explorações menos preparadas, efeitos absolutamente devastadores. Não foi o caso, felizmente, desta, porque aqui, realmente, um misto entre inteligência, sensibilidade, apego à terra, capacidade de resistência e até, às vezes, quase uma resistência heroica, permitiu tudo ultrapassar e preparar o futuro. Não é caso único, devemos dizê-lo, mas é um caso exemplar. Outras pessoas que não tiveram a sorte de ter o seu cronista também o fizeram, mas agora aqui nós temos o privilégio de viver de perto, enfim, os avatares deste larguíssimo processo e desta família. O José Navarro Andrade surpreendeu-me muito com este livro quando há alguns meses me colocou sobre as mãos. Eu sabia dos seus múltiplos talentos, conhecia também um pouco da enorme trajetória que ele tinha feito no âmbito, digamos assim, da indústria cultural mais avançada, mais progressiva, podemos dizer assim, do nosso hemisfério. Sabia que era um homem que aliava a sua formação em filosofia a uma grande capacidade de pensar e até a um gosto estético notável. Todos recordaremos com certeza os programas, nomeadamente de jazz, que ele teve na nossa Antena 2 e que eu espero, enfim, que um dia mais tarde, nesta ou noutra reencarnação, possam regressar rapidamente. Mas o mais interessante é que o José Navarro Andrade, sendo um verdadeiro citadino, sendo aquilo que nós no Alentejo chamamos um urbanita, conseguiu enfileirar o seu livro numa longa linhagem de escritores notáveis. Eu já não vou pescar o Bernardino Ribeiro da Menina e Moça, nem um antepassado meu, que era o célebre Cristóvão Falcão, o chamado Crisfal. Não vou tão longe. Mas penso num homem, infelizmente hoje muito esquecido, que foi um grande escritor de Santa Eulália e de Elvas, ali bem perto de Monforte, que foi o José da Silva Picão, precisamente, que no seu Através dos Campos, este José da Silva Picão era, digamos, um lavrador fidalgo, um pouco nesta linhagem também destes Falcões, mas que os Falcões, enfim, têm outras raízes. Aqui, Silva Picão era um homem perfeitamente preso à gleba, preso às suas raízes telúricas, e publica em Elvas um livro absolutamente extraordinário, em 1903-1905, os 2 volumes do Através dos Campos, que nós hoje temos, enfim, uma reedição moderna. Ora, aquilo que eu me lembrei, e esse é um livro que eu li e reli religiosamente várias vezes, até porque também eu sou descendente de lavradores alentejanos, como nós dizemos, enfim, estes proprietários que não se limitavam a viver em Lisboa e a cobrar as suas rendas mais ou menos apesentistas e gastá-las depois, enfim, onde bem lhes aprovesse, como era o caso aqui do nosso casino, não. Havia outros lavradores alentejanos que estavam lá e, digamos, não iam atrás do arado, mas pensavam a melhor maneira de ir atrás do arado. E, precisamente, este livro é um digníssimo epílogo da obra magna de Silva Picão e que entra numa longa galeria de escritores que nós temos às vezes um bocadinho esquecidos. Domingos Lavadinho, também em Elvas, mas poderíamos falar aqui do Manuel de Fonseca, se descêssemos um pouco mais até à minha Cerro Maior, ou seja, até à minha Santiago de Cacém, ou outros homens, por exemplo, como Brito Camacho, e, enfim, tantos outros, porque realmente o Alentejo tem
é artistas, pensadores, filósofos, juristas, poetas, enfim, gente que pensa a realidade e anseia por modificá-la. Mas este é um livro verdadeiramente delicioso. Pelo seu estilo saboroso, um estilo que o Zé Navarro manipula bem, muito adjetivado, às vezes até obrigando-me a ir buscar o dicionário, não este da Academia, onde faltam algumas palavras, mas o velho Moraes, para encontrar lá, enfim, o que havia de mais interessante e de mais moderno, mas que é uma prosa que se lê com grande agrado, até porque ela é extremamente adequada aos nossos dias. Por outro lado, sem nunca entrar verdadeiramente numa crítica soez, o autor tem um belíssimo sentido de humor, é muito bem humorado, faz-nos sorrir. Quando o discurso, enfim, corria o risco de descambar um bocadinho, como se calhar estas minhas palavras, ele vai-o temperando com referências, com comparações, com dados estatísticos, de modo a que a pessoa se sinta verdadeiramente, enfim, envolvida nesta caminhada. E o que sucede aqui é que nós temos como uma espécie de um ciclo de frescos que se debruça sobre a herdade da Torre das Figueiras e, de certo modo, também vai abrindo janelas sobre a vida em Monforte. Enfim, imaginem uma pequena vila provinciana ali entregue à sua mudorra quase plurissecular. Também o que se passava na vizinha Torre de Palma, que era uma herdade que estava arrendada e, portanto, tinha um ritmo muito distinto desta. Mas, sobretudo, mostra a sustentabilidade que o engenheiro José Franco Falcão, saindo desta Lisboa, onde os seus antepassados, naturalmente, estimando muito a herdade da Torre das Figueiras, mas vendo-a sempre um bocadinho à distância, ele, digamos, rompe com essa tradição e fixa-se ali e torna-se um verdadeiro alentejano de gema, assumindo isso em todas as condições. Até em questões muito simples, como, por exemplo, a dificuldade do estudo dos filhos, às vezes há algumas limitações materiais, mesmo em matérias de saúde, e, sobretudo, uma vida muito austera, muito espartana, na linha dos velhos agricultores, que, aliás, já os autores clássicos, que em ler Varrão, que em ler Plínio, que em ler aqueles velhos autores romanos, quase que reconhece aí as virtudes alentejanas, ou não fossem os alentejanos, no fundo, descendentes um bocadinho também dessa gente. Mas, como a hora vai um pouco avançada, e eu tenho que terminar, queria lembrar-vos que neste lindíssimo livro, que eu recomendo que se leia uma vez e depois se deixe descansar um bocadinho e depois, se calhar, 6 ou 7 meses mais tarde, como eu fiz, se volta a reler, tomando algumas notas. Eu, por exemplo, fui aqui deixando algumas folhinhas para as passagens, enfim, que me surpreenderam mais. Nós vamos encontrar chaves fundamentais para a compreensão da atual realidade alentejana e portuguesa. Porque aquilo que se diz aqui, de certo modo, tem alguns traços comparativos, tem algumas semelhanças com o que se passou, por exemplo, na zona agrícola do Algarve, mas sobretudo com o que se passou em alguns territórios do Ribatejo, onde, aliás, esta família é também detentora de importantes propriedades agrícolas e onde também, enfim, realizou um trabalho importante do ponto de vista da sua exploração e até às vezes da industrialização desses produtos. Mas a Beira Baixa, uma Beira Baixa que tem muitas afinidades com esta Monforte de que nós falamos e que seria interessante também um dia surgir um escritor que a fizesse falar com esta à vontade. E quais são estas características? Bem, em primeiro lugar, a mecanização, a Revolução Industrial chega-nos tarde, mas chega-nos de uma forma efetiva. E o engenheiro José Franco Falcão e depois o seu digníssimo sucessor, que é outro engenheiro, este já agrónomo, José Maria Falcão, levaram de uma maneira, enfim, absolutamente, se quisermos, pioneira e às vezes muito, muito arriscada. Porque havia máquinas que tinham sido inventadas, tinham sido concebidas para trabalhar noutras geografias, noutros climas, noutros solos, até sob outros produtos, e que eles, de uma forma pioneira, importaram, testaram e, quando foi preciso fazer modificações, fizeram-nas e, mais tarde, comercializaram essas mesmas máquinas. É que aqui na Torre das Figueiras foram fabricadas, por exemplo, alguns dos autómatos utilizados nos mais variados campos. Mas recordo, sobretudo aqui, a recolha do tomate, e que é uma operação extremamente delicada, porque o tomate, enfim, é um fruto de certo modo exótico, uma cultura exótica que chega entre nós e que é extremamente sensível ao nosso clima e, por isso, também bastante produtiva. Mas também, por exemplo, a apanha da azeitona é outro dos processos em que, na Torre das Figueiras, se deram passos essenciais. É pena eles não terem muita cortiça, porque se tivessem muita cortiça, nós já teríamos hoje uma máquina que nos retirava, sem danificar a árvore, a cortiça. Bem, estaríamos, se calhar, ainda a contribuir mais para que a economia nacional se pudesse desenvolver nesse campo. Mas há outros aspectos muito curiosos. A luta contra a rotina.
Aqui está uma daquelas coisas que se calhar só um alentejano ou alguém que tenha convivido de perto com o Alentejo consegue perceber. Quando o clima é forte, quando o território é, digamos, acolhedor, mas ao mesmo tempo um pouco adusto, a única solução é ter-se uma grande capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação gera rotinas. E as rotinas evitam, muitas vezes, que nos adaptemos à mudança dos tempos, porque o mundo não para. E no Alentejo, muitas vezes, houve quem quisesse suster a passagem do tempo, ainda hoje. Mas isso é impossível. E este livro mostra bem, no fundo, a dialética, esta relação, que nem sempre é muito fácil, entre os que acreditam num progresso sustentável e aqueles que acham que tudo vai ser igual, tudo se vai permanecer, enfim, como esteve desde que o mundo criou, ou que desde Deus criou o Alentejo. Bem, esta transformação do mundo rural tem os seus aspectos dolorosos, mas aqui, sobretudo, há uma espécie de elegia da ligação entre a técnica e a natureza, no sentido de uma afirmação do papel do homem, e houve um grande homem por trás disto, como eu vos falei. Mas o Zé Navarro, como bom filósofo que é, não se escapou a um pequeno deslize, eu diria, uma pequena tendência natural, que é o de antropomorfizar um pouco esta natureza. E, ao contrário daquilo que muitas vezes sucede, que é o homem sucumbir perante a tirania do meio ambiente, aqui aparece-nos, pelo contrário, alguém que consegue perceber esse meio ambiente, quase que dialoga com ele, como se também o meio ambiente, a natureza, fosse alguém, e consegue, no fundo, conduzi-la para o caminho pretendido. No fundo, há aqui uma espécie de reação inteligente à ditadura de um clima nem sempre muito favorável, porque, como sabem, enfim, o Alentejo tem também a outra componente, mas há também aqui uma reação à ditadura dos mercados. E então, existem 4 capítulos extremamente interessantes. Os dedicados ao trigo, de que ele nos dá uma visão quase épica. Aqui é realmente enternecedor para alguém que gosta do mundo rural acompanhar isto. O tomate, esta cultura estranhíssima e extremamente subtil, que é uma estrangeirice, vamos dizê-lo assim, caprichosa, mas extremamente notável e, sobretudo, rentável para quem a sabe fazer da maneira adequada. O gado, em que existe uma etologia quase humana. O Zé Navarro mostra-nos aqui o gado quase como se fossem, enfim, pessoas, com reações de pessoas. Mas, no fundo, hoje que nós nos apercebemos que os animais, estes animais superiores, são também eles seres sensitivos, compreendemos a extrema importância desta interação. Aliás, há aqui um capítulo que é de uma empatia enorme, e eu recomendo também muito uma reflexão sobre ele. Penso que alguém que um dia queira mostrar o verdadeiro Alentejo não o pode escamotear. E depois ele, como é um bom escritor, quando estava, enfim, já a levar-nos para as nuvens, faz-nos regressar à terra e fala-nos de uma coisa absolutamente curiosa, que é a vida sexual dos touros alentejanos. Uns touros que ainda cumprem a sua missão, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Ribatejo ou nos Açores, onde servem apenas, em geral, para enfeitar a paisagem e são, enfim, só um ex-libris, porque hoje tudo se faz já, enfim, por outros processos muito pouco naturais. Sarcasmo, ternura, capacidade de entender, de entrar em sintonia, sem julgar. Aqui está uma coisa muito importante. Ele nunca julga no livro Os Alentejanos. Ele propõe as chaves para nós os podermos compreender. Tudo isto é extremamente importante. E eu terminaria a dizer-vos que este é um livro, claramente, que, como poucos que eu conheço, sobretudo desde que Silva Picão nos mostrou um Alentejo completamente diferente daquele que nós hoje conhecemos, conseguiu captar a aura, aquilo a que Walter Benjamin chamava o espírito do lugar. E, sobretudo, ele termina com algumas páginas verdadeiramente admiráveis sobre as relações entre a natureza e o homem na perspectiva do urbanita. Permitam-me que vos leia um bocadinho, porque realmente termina muito bem assim esta síntese, e eu acho que esta página 101, este parágrafo final, caracteriza muito bem tudo aquilo que pudemos ler antes. Eu vou ser breve. A natureza é imperial na sua dinâmica, diz José Navarro de Andrade. Reduzidos a formigarem na crosta do planeta com a esperança de que perdure alguma obra feita, os homens acabam sempre surpreendidos pela destruição que os atinge com indiferença. Convém aos agricultores contemporâneos proverem-se de tenacidade para suportarem tais agruras. Caso contrário, atascam-se na ancestral resignação. Bem sabem eles que hão de enfrentar sozinhos calamidades que não têm a hora para acontecer, mas que soltam com espantosa frequência, como a que se abateu sob a Torre das Figueiras.
Tamanha irregularidade afugenta as empresas seguradoras como o Diabo da Cruz, recalcitrantes em colocarem no mercado um produto que cubra o valor patrimonial dos olivais. Só à boca pequena e para clientes muito fiéis se dispõe a acrescentar uma linha referente aos atos de Deus nas apólices para incêndios e explosões. Coisa extraordinária. Explosões no Alentejo não é coisa muito frequente, exceto quando cai algum meteorito, que é coisa que também acontece. Se nelas também se verterem uma quantidade infindável de outros riscos, irrelevantes se não absurdos, no que respeita ao olival. Ele fala aqui muito do olival, porque o olival, digamos, é talvez a cultura mais marcante das que atravessam este livro. E termina um autor com uma frase que me parece lapidar e que eu acho que alguém devia gravar, se calhar não nas torres do castelo de Monforte, porque elas não aguentarão grandes empurrões, mas pelo menos numa das outras fortificações alentejanas. E eu desde já ofereço o castelo de Beja, posso falar com o Sr. Presidente da Câmara para isso. Escreve ele assim: a agricultura há de ser sempre uma frágil linha de fronteira entre as misteriosas predisposições da natureza e a efêmera ordem do humano. José Navarro, muito obrigado por nos lembrar isto e lembrar-nos por mais tratores sofisticados, seguros vindos de Espanha, dinheiros vindos não se sabe de onde e chineses que neste momento querem comprar grandes extensões no Alentejo. Este é um lugar irrepetível e o espírito dele fica também um bocadinho nestas páginas. Muito obrigado. Bem, depois disto... então vou dar aqui uma explicação. Nos longínquos idos de 80, quando metade dos aqui presentes eram jovens e se calhar outra metade não era nascida, houve uma canção que teve muito êxito e que não era tão má como as outras, era um bocadinho melhor e que tinha um refrão que era rapazes de Lisboa que vão para o campo trabalhar. Este leitmotiv não me saiu da cabeça quando me pareceu que talvez houvesse alguma explicação a dar acerca das razões que levaram o rapaz, desculpem a vaidade, de Lisboa como eu, ir fazer uma reportagem ou um ensaio acerca de uma herdade num canto remoto do Alentejo. Para explicar isto, comecemos um bocado mais atrás, ou seja, fora da questão. Vivemos tempos interessantes no sentido, admito, chinês do provérbio, ou seja, um pouco cínico e bastante fatalista. E interessantes porquê? Porque nunca houve tanta liberdade e tanta disponibilidade para cada um de nós exprimir publicamente aquilo que pensa. Também nunca dispusemos de um oceano tão vasto e tão acessível de informação. No entanto, e é este o busilis, nunca tivemos uma sensação tão acentuada de vivermos rodeados de ruído, de estarmos tão mergulhados no espesso nevoeiro da indeterminação, de andarmos tão desorientados em relação ao que nos rodeia e de experimentarmos critérios tão imponderáveis no nosso contacto com o mundo. O que é que se passa connosco? Havendo uma hipótese. Passa-se o mesmo que com os gatos que foram traídos pela genética, pelo facto da sua evolução ser mais lenta do que a domesticação. Daí o charme dos gatos serem sempre semi-selvagens e autónomos, porque de facto há este desfazamento. Eles não são ainda feitos para serem domésticos, a evolução deles é lenta, saíram há muito pouco tempo da selva, ao contrário dos cães, por exemplo. Por isso, a massa de informação que nos atinge tem exigências que parecem não ser resolvidas pelo tempo que necessitamos para ponderá-la. Quer dizer que com isto vivemos um tempo e uma época rápida demais? Não quero de forma alguma dizer. Quero dizer precisamente o contrário. Temos de fazer um esforço maior de abertura e reflexão para acompanharmos a velocidade deste tempo e desta época. Este desfazamento tem vindo a germinar a pior das reações, que é uma desconfiança granítica em relação a tudo o que escapa à nossa área de conforto. Há uma maneira de romper este dilema. Não o resolve, mas ajuda. É procurar a experiência sensível. Estou em crer, e é uma convicção que por isso vale o que vale, que a reportagem ou o ensaio são uma forma de comunicar aos outros e de partilhar com outros experiências sensíveis que alguém teve. De onde é um rapaz de Lisboa ter ido para o campo ver o que se passa na agricultura? Porquê a agricultura? Porque, tal como todos os outros urbanos, tudo o que para mim existe para lá dos escaparates de supermercados está tão distante, está tão misterioso e distante como os anéis de Saturno. É verdade que há horas de informação e notícias acerca de tudo e toda a produção agrícola. É verdade que há canais inteiros de TV dedicados à natureza 24 horas por dia. Mesmo assim, o ter ido para lá, o ter ido ver, permite-me o que de outra maneira não teria conseguido. A saber, e isto é que foi, para mim, a grande aquisição,
transformar os problemas em dilemas. Na verdade, os problemas nós equacionamos no sofá com ideias claras e definitivas. Sem querer ser muito insultuoso, somos quase como o taxista. Transformamos tudo em problemas e para tudo temos soluções. O dilema é completamente diferente. O dilema é não conseguir perceber qual é a solução e estar entre soluções que são difíceis. O dilema é aquilo que alguém tem de decidir e alguém que está lá no sítio tem que resolver e não sabe muito bem como. E isto é o que se passa quando nós vamos para zonas de fronteira, zonas onde o humano e a natureza estão em contacto permanente, às vezes em guerra, outras vezes em harmonia. Por exemplo, em conversa amena com amigos acerca do livro e que tiveram lido o livro, fiquei surpreendido com a radical e infundada desconfiança deles em relação aos alimentos. Dou o caso, por exemplo, em relação aos tomates e às latas de tomate e à frescura das latas de tomate. O que eu vi ali foi que entre tirar da terra e chegar à produção de tomate demora horas. E aquilo é feito... aliás, deixem-me voltar atrás... descobri isto, não é uma descoberta de outro mundo, mas pronto, descobri, não sabia, passei a saber, que a produção do tomate é todo ao contrário da lógica que nós pensamos que seja. É cada um de nós, quando tira uma lata de tomate da prateleira de supermercado, que está a decidir, dali a vários meses, quanto tomate vai ser plantado. Toda a economia está ao inverso daquilo que nós julgamos, que é, eu planto, cresce, colho, vendo e alguém consome. É exatamente o contrário à ordem. Primeiro consome-se, é a partir do consumo que os supermercados estabelecem os estoques e as necessidades de estoque, é com essas necessidades de estoque que vão às indústrias transformadoras, que são indústrias, já agora, orgulho nacional raro, muitas vezes esquecido. Portugal é um dos maiores, e quando digo maiores, é um dos 3, 4 maiores produtores de tomate do mundo em termos de transformação. Aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está fora do mercado porque é o que produz mais e o que consome mais. Portanto, não exporta nem importa. Depois temos países exóticos como o Irão, que são grandes colossos do tomate. Portugal é um grande colosso do tomate. Portanto, estas indústrias transformadoras recebem as encomendas e a partir dessas encomendas que vão ter aos agricultores e dizer precisamos, às associações de agricultores, precisamos desta quantidade de tomate. O tomate é plantado, o tomate é um fruto horrível, tremendo, porque está muito perto do chão e, portanto, ao primeiro contacto degrada-se. Há histórias que o Zé Maria me contou de um vendaval que houve e o tomate quase que foi ter as tremoços. Portanto, é qualquer coisa que pode desaparecer de um momento para o outro. Precisa de ser regado, precisa de ser visto todos os dias. É uma cultura intensiva e muito curta e a qualquer momento pode descambar. Aliás, ser agricultor é uma aventura e é um credo na boca, quase como ser corredor de automóvel. A qualquer momento pode haver qualquer coisa que destrua tudo. Não é uma vida sossegada e tranquila. E isto antes de chegar aos circuitos económicos, como é evidente. E o tomate só é colhido quando a fábrica, que foi quem encomendou, manda o caminhão. Ora, ao dizer isto, uma pessoa, minha amiga, achou muito estranho. Não, isto está cheio de produto. Eu não tenho produto nenhum. Isto é fechado desse lado, é assim. Há a ideia da desconfiança que até chegar a lata à nossa mão, houve ali a tal mão misteriosa que pôs ali qualquer coisa para conservar. Eu disse, senão não olha para a data, a pessoa argumentava assim, olha para a data de validade, como é que isto chega até essa data de validade? Tem que ter aqui qualquer coisa que preserva. E eu respondia, penso ao contrário. Pensei que a data de validade é marcada em função da resistência deste produto ao tempo. Outro caso concreto, as covetes de carne. É verdade que o gado na Torre das Figueiras tem uma vida absolutamente luxuosa, que os touros vivem apenas para a sua atividade sexual e que se cansam bastante e por isso passam o verão todo em pousio, porque são coitadinhos, como todos os casas novas, havia um momento em que já não aguentariam mais. E daí até à covete, se nós repararmos, se quiserem fazer o favor depois de descer, não estou a fazer propaganda ao Corte Inglês lá em baixo e verem as covetes, a covete de carne tem a identificação do animal. Ou seja, nós sabemos de que animal é que aquele bife que estamos ali a comprar vem. E é verdade que entre os touros que eu vi pacificamente no campo e a embarcar numa caminhoneta e a covete, há aqui uma série de processos, mas também é verdade que eu vi um embarque e vi
os touros a terem passaporte, as vacas a terem passaporte, os técnicos do Ministério da Agricultura a verificarem se o condutor tinha uma certificação de conforto animal, que é o que permite levarem os animais e transportarem animais, se a caminhoneta tinha uma série de regalias como água e um bom ambiente. Ou seja, o dinheiro dos nossos impostos, de facto, pelo menos pelo que eu vi, é bem gasto no controle da produção alimentar. E, no entanto, continua a subsistir uma grande desconfiança em relação a esse mundo que está tão para trás, a esse mundo que entre a produção e o consumo. Dou, por exemplo, é evidente que há muita burocracia, há coisas muito estranhas. Dou um exemplo que me pareceu extraordinário e é um dilema, o que é o dos grifos. Perdão. Os grifos são provavelmente a única ave de rapina que existe em Portugal e tem um parque no Tejo Internacional de Proteção. E eu tive a sorte de ver os grifos de volta de uma vaca morta e para mim é extraordinário como é que eles foram ali parar, porque o parque está a 70 km, há quem diga que eles tenham um olfato suficiente para ir ali ter, porque nunca tinha visto grifos na herdade e de repente estava ali um bando a sério de 20, 30 grifos. Mas acontece que tem um problema, portanto os grifos andam no ar à procura de uma peça de gato que tenha morrido. Mas há um problema, a legislação, e há razões obviamente higiênicas para isso, obriga a que cada animal morto seja imediatamente retirado num prazo de 12 horas do terreno. Portanto, há protegemos os grifos, defendemos os grifos, queremos que os grifos, como espécie protegida, sobrevivam. À segunda, retiramos, por razões higiênicas, a comida e o alimento dos grifos, porque a legislação assim o obriga, e faz sentido que o obrigue, se nós olharmos para as normas higiênicas que tem que haver. Portanto, são estes dilemas constantes que às vezes o legislador que está num gabinete não pensa. Os legisladores, há o legislador que defende o grifo, depois há o legislador que defende as normas higiênicas. Eles não se conhecem, obviamente. Portanto, é nestas contradições que tem que constantemente que se viver. E há contradições sociais tremendas. O caso do Monforte, se forem ver na Pordata, o Monforte desde os anos 60 até hoje, perdeu aproximadamente 80% da população ativa na agricultura. Perdeu aproximadamente 70% da população. E nós olhamos para o concelho de Monforte e as poucas pessoas que ainda lá estão, cerca de 5.000, vivem de quê? São funcionários da Câmara. Quer dizer que a Câmara está sobredimensionada em relação às necessidades da vila? Sim. Mas se a Câmara não tivesse dimensionada, quem é que vivia lá? E isto é o dilema com que vive o Presidente da Câmara todos os dias e vivem as pessoas todos os dias. Ou seja, claro que isto, em termos de problemas, claro que a solução tem que se investir mais. Pois, está bem, tem que se investir mais, mas quem é que investe? E em quê? Isto é um problema. Agora, o dilema é aquele que as pessoas de Monforte vivem todos os dias. E há outros dilemas sociais bastante fortes, que são isto, são dilemas. Eu não tenho resposta para isto, nem encontro, e, sinceramente, não gostava nada de estar na pele do Presidente da Câmara de Monforte a viver estes problemas todos os dias. E, de certa maneira, também não gostava nada de estar na pele do José Maria Falcão, que todos os dias tem que enfrentar toda uma série de problemas e o confronto entre o tomate que apodrece e os grandes movimentos de venda do tomate a nível internacional e mundial. Será que eu fiquei a perceber alguma coisa depois de escrever o Terra Firme da agricultura? Claro que não. Só percebe a agricultura quem faz a agricultura. Porque só quem arrisca a vida nela é que vive e experimenta os seus dilemas. Eu apenas observei-os. Eu trabalhei numa empresa, a SIC, que tinha um chefe de redação, um diretor de informação que tinha uma frase que eu acho que é uma frase lapidar que todas as empresas deviam ter. Nas reuniões, eu não era jornalista, mas nas reuniões de informação toda a gente começa a dar sugestões. Eu fazia uma coisa pior, eu programava filmes, que é um dos dois empregos em que toda a gente sabe mais que os profissionais. É programador de televisão e treinador de futebol. Toda a gente sabe mais do que quem está lá. E esse diretor de informação tinha uma frase absolutamente lapidar quando a discussão crescia muito e dizia: aceito sugestões de qualquer pessoa desde que se comprometa com os resultados.
E esse é o ponto. Portanto, eu não fiquei a perceber nada de agricultura. E foi isto que eu fiquei a perceber. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Este é um livro diferente relativamente aos ensaios, é um dos primeiros volumes desta coleção chamada Retratos, que são de grandes reportagens. Eu convidei o José Navarro de Andrade, aceitei a sugestão dele e aqui está o resultado. E que, se alguém tiver alguma questão para colocar, com o maior gosto. Tem a oliveira, não é? Tem outro. Tem outro tipo de árvores e ele muda bastante de norte para sul. Não é? O cultivo do tomate se realiza muito na Espanha também, não é? Quer dizer que tudo aquilo que for cultivado, que depende do homem e do tempo, não é? Dá muito trabalho, nem sempre se ganha dinheiro, mas enfim, é algo que se faz, que dá trabalho a muitos para comer, que é a vida assim, não é? A vida do campo é um pouco isso. Em todo caso, também é uma paisagem muito bonita, sobretudo na primavera, conseguido que não é a terra seca da qual se fala, que é mais um vale florido. Acho que é muito bonito e parabéns pelo seu trabalho. Eu, por acaso, ao contrário da família Falcão, gosto muito mais do Alentejo no verão. É muito mais verdadeiro, digamos assim. Aquilo é muito duro. Começou a ganhar-se a ideia recentemente da agricultura biológica e eu acho que isto é uma ilusão tão grande como a descoberta do Oeste, quando toda a gente foi nas caravanas a julgar que ia para o Eldorado. A vida da agricultura é uma vida duríssima. E se querem experimentar um pouco dessa dureza, se calhar ir lá no verão engana menos do que ir lá ou no inverno, que é um frio de rachar, e pior do que isso, nem neva, que antes nevasse, há a cacimba e o granizo e o orvalho e mata as sementes todas. Se calhar no verão é muito mais verdadeiro, no sentido em que uma pessoa enfrenta verdadeiramente o calor insuportável. Dizem que os alentejanos, uma vez vi um documentário fabuloso, dizem que os alentejanos são preguiçosos. Quer dizer, quem é que não é preguiçoso com 40 graus lá fora? No ar-condicionado ninguém é preguiçoso. Agora, se uma pessoa tem que andar no campo com 40 graus, quem é que não é preguiçoso? Também os esquimós são preguiçosos, pudera, está sempre com tempestade. Portanto, criam-se mitos e mistificações, e eu acho que uma das mistificações recentes mais perigosas é essa do regresso eufórico e agricultura tipo gourmet e tipo boutique. Boa sorte, é o que eu desejo, mas é mesmo uma questão de sorte. Pelo que eu percebi, uma agricultura que, por um lado, não esteja muito arraigada naquilo que se consegue fazer e, por outro lado, não esteja muito bem ligada aos grandes circuitos internacionais e a todas as cadeias e as fileiras de produção, que não esteja bem situada ali, e bem situada ali às vezes quer dizer músculo, ter algum músculo, por isso as associações, por exemplo, são extraordinariamente importantes. Um agricultor sozinho, coitado. Agora, uma associação de agricultores, e no Alentejo, esse associativismo é muito forte em termos agrícolas. Uma associação de agricultores já tem algum poder negocial. Sem ser assim, isto é um bocado como fabricar automóveis, quer dizer, claro que podemos fabricar automóveis, como não? Agora vendê-los e ter um automóvel que se venda e que interesse. Portanto, é por isso que eu gosto mais do verão. É mais autêntico, é mais verdadeiro, é mais duro e aí se percebe a dificuldade daquilo. Claro que é lindíssimo na primavera. É outra época. Será que daqui a uns anos o Alquilo irá transformar algo no Alentejo? Vou-lhe dizer do que eu sei e do que eu ouvi do professor Sevinato Pinto escrever. Não é daqui a uns anos, já está a transformar. O José António... Aquela alma não precisa de água. Aquela alma precisa de ter ali qualquer coisa que se agarrar. A alma não está a transformar o clima, não é? E o clima fará parte um bocadinho intrínseco
brincadeira de ser alentejano. Um dos problemas do Alentejo sempre foi querer ter água e não a ter. Não é? Um problema dos ganhões era quererem ter comida e não a tinham. Não é agora por comerem que ficam com a alma estragada. Um dos problemas do Alentejo, houve uma intervenção extraordinária do Bispo Beja há pouco tempo num colóquio em que lembrou, eu estou à vontade para falar disto, foi o Bispo Beja que lembrou, não foi um projeto do PCP em que foi o Bispo Beja que lembrou isto, em que se calhar o fracionamento da terra no Alqueva seria bom para o Alentejo. Eu acho que a alma alentejana nada a muda, nem que chova a cântaros, porque tem a ver com a distância, e eu acho que haver água não vai dar menos trabalho, vai dar muito mais trabalho, ou seja, cada um vai ter que trabalhar muito mais. Não vai ter que trabalhar menos. A água vai ser um castigo, no bom sentido da palavra, tal como o que eu tinha dito, que produzir mais, a melhor maneira de resolver alguns problemas é do problema da velocidade dos tempos. É nós acompanharmos essa velocidade, portanto também começarmos a andar mais depressa. Isto é a minha ideia, o Alqueva vai obrigar as pessoas a trabalhar mais depressa, ainda bem. Muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer ao professor José António Falcão. Como sabem, se Portugal ainda tem um património inventariado, tratado, há um sítio em Portugal, que é Beja, que é exemplar a nível nacional e europeu. E isso deve-se ao trabalho do professor José António Falcão, que é uma pessoa que, pelo seu amor à história que aqui mostrou e à cultura, nos fez uma brilhante exposição sobre esta reportagem do Zé António Navarro. Queria agradecer a ambos, queria agradecer ao público. Muito obrigado por terem vindo. Até à próxima. Muito obrigado.